Outro motivo para honrar o Senhor, outra forma para honrar o Senhor, é quando perdoamos. Quando o Senhor nos deu a oração diária, Ele diz: perdoa-nos, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Perdão é um princípio. E é tão difícil perdoar, né, irmão? É tão difícil abrir mão dos seus direitos. Porque perdoar muitas vezes é abrir mão dos seus direitos, das suas razões, das suas certezas. Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. Estamos vendo quantas famílias destruídas, quantos relacionamentos trincados, rachados, por falta de perdão. Eu vou usar uma história. Imagina você que você é um vaso. E esse vaso, para ele ser reconstruído, ele precisa ainda estar na mão do oleiro. Quando o oleiro pega o vaso, e essa confecção começa, esse vaso trinca, o que o oleiro faz? Ele pega este vaso e reforma ele, contorna ele. E essas trincas, essas brechas vão ser restauradas. E o oleiro vai fazer um vaso novo. Agora você imagina que você comprou um vaso. Camila, você comprou um vaso. Aí chegou o Gabriel na sua sala e derrubou o vaso. Esse vaso partiu em algumas partes. E a Camila gosta muito daquele vaso. Aí a Camila pega aquele vaso e coloca Super Bonder Durepox no vaso. E ela vai lá e emenda todo o vaso. A gente costuma ter vaso aqui, hoje a gente não tem. E a Camila vai lá e remenda o vaso. Gente, eu estou usando a Camila como um exemplo, amém? E eu estou usando esse vaso para te levar num outro contexto, o contexto do casamento. Aí você olha esse vaso de longe, esse vaso está perfeito. Ele ainda está bonito, mesmo que trincado. Por quê? Camila foi lá e juntou os pedaços. Assim são muitos casamentos hoje em dia. De longe está tudo perfeito. De longe está tudo em ordem. Mas quando chega perto, está todo trincado. Por falta de perdão. Por falta de arrependimento. Porque é muito mais fácil nós deixarmos o vaso quebrado num canto, para que vejam que o vaso ainda, mesmo que quebrado de longe, ele parece perfeito. Nós não queremos ir para a casa do oleiro, nós não queremos ser reconstruídos. E existe famílias, existe casamentos que precisam ser reconstruídos. Existem relacionamentos com pais e com filhos que precisam ser reconstruídos. Existem vidas profissionais que precisam ser reconstruídas. Irmão, viver de aparência não vai transformar a sua vida. Eu, por muitos anos, eu fui numa outra comunidade em que eu não me lembro uma vez sequer de ter havido um apelo na igreja que eu não estava aos pés do altar, clamando e chorando para que Deus mudasse a minha história. Nos pés do Senhor não existe cargo, não existe ministério, não existe posição.
Existem filhos de Deus que precisam se colocar aos pés de Cristo. Então, irmão, deixa o teu orgulho de lado. Deixa a tua posição de lado. E quando precisar, vem para os pés do Senhor. Clame, se arrependa. Porque só assim o Senhor vai poder reconstruir a mim e a você. É debaixo de choro, é debaixo de dor. Porque ser reconstruído dói. Acredito eu que quando Neemias começou a reconstrução daqueles muros, eles devem ter sofrido muito com o cansaço físico. Porque muito provável, eles não eram acostumados a carregar tantas pedras. Eles não eram acostumados a tanto esforço físico. Mas eles venceram tudo isso. Eles venceram as suas dificuldades. E se esforçaram para levantar as muralhas. E nós precisamos nos esforçar para que Deus possa nos reconstruir. Eu não sei que área da sua vida Ele quer te reconstruir. Mas nessa manhã, Ele quer fazer alguma coisa na tua vida, irmão. Precisamos ser generosos. Agradar ao Senhor é ser generoso. Agradar a Deus é ser honesto. Deus odeia mentira, irmão. Agradar a Deus é escolher bem as palavras. Efésios 4, 29 diz assim, ó: evitem boca suja. Digam só o que é bom e útil àqueles que vocês estiverem falando. E o que resulta em bênção para eles. Palavras têm poder. E devem ser usadas com cuidado. Dizer ou escrever coisas ruins para machucar outras pessoas é desonrar a Deus, a quem nós servimos. E é muito bom, irmão, pensar antes de falar. Nós temos muitos problemas nas nossas vidas pessoais porque falamos demais. Falamos muita besteira. Não nos preocupamos se nós estamos magoando alguém ou não. Só, irmão, que a palavra de Deus diz que a palavra, ela não volta vazia. E palavra lançada não volta atrás. Irmão, presta atenção no que você está falando. Você está falando para o seu cônjuge, para o seu filho, para o seu irmão. O Senhor quer nos reconstruir nessa manhã. O Senhor quer que mudemos o nosso comportamento e a nossa forma de ver a vida e de nos relacionarmos com ela. Porque nós não vivemos no anonimato, nós não vivemos fechados e trancados. Nós nos relacionamos. Eu acredito que quando Neemias juntou o seu povo para reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias foi muito sábio ao usar as palavras com aqueles homens. Porque para você ser um líder, para você delegar uma função, você tem que ter estratégias no falar, pensar. E você é um líder na sua casa. Você é um líder no teu trabalho. Você é um líder na tua escola. Você é um líder na sua igreja. Então, toma cuidado com o que você fala. Porque pode chegar um tempo em que você magoou tanto uma pessoa que não vai ter retorno. Sabe por que os casamentos estão destruídos? Eu não sei porque hoje o Senhor está falando de casamento. É porque não se pensa no que se fala. E aí é uma magoinha hoje, uma magoinha amanhã, é um distrato hoje, é um distrato amanhã. E quando você vai ver é uma bola de neve, não dá mais para reconstruir. Então, irmão, presta atenção. Sabe como Deus se alegra? Quando nós honramos a Deus, quando nós cuidamos da nossa família.
1 Timóteo 5,4 diz assim: mas se uma viúva tem um filho ou um neto, são estes que devem tomar conta a responsabilidade, pois a bondade deve começar em casa, com os sustentos dos pais necessitados, retribuindo desta forma, bem como recebido de seus pais e avós. Isto é uma coisa que agrada a Deus. Então, irmão, vamos olhar um pouquinho mais para a nossa casa, para a nossa família. Muita gente despreza ou rejeita a sua família. Cuidar da família é reconhecer que Deus criou a família e Ele quer que a nossa família funcione. Honrar aos pais é honrar a Deus. Existem 2 promessas que eu quero compartilhar com vocês de honra. A palavra diz que quem honra pai e mãe, a Bíblia diz que os seus dias serão prolongados aqui na terra. Quem honra a Deus com os seus bens e com as suas primícias da sua renda irão prosperar, e os seus celeiros se encherão fartamente, e os seus lagares transbordarão. Isso significa que existe uma recompensa para quem honra. Quando falamos de honra em relação a Deus, estamos falando sobre honrá-lo acima de todas as coisas. Temos que honrar a Deus acima de todas as coisas nas nossas vidas. O que nós temos não é nosso, o que nós temos é do Senhor. Amém? Vocês estão aí ainda? Amém? Lucas, Neemias 2. Agora, o interessante de tudo isso, que Neemias no capítulo 2, diz o seguinte: no mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, eu estava servindo ao rei, e o rei nunca havia visto eu tão triste quanto eu estava na sua presença. Por isso ele me perguntou: por que você está com o rosto tão triste? Por acaso está doente? Você me parece um homem que está passando por grandes dificuldades. E eu fiquei com muito medo diante dessa pergunta, mas respondi ao rei: quem o rei? Que o rei viva para sempre, Senhor. Por que não deveria eu estar triste, se a cidade onde estão enterrados meus pais está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O que se pode fazer? Perguntou o rei. E eu fiz uma oração ao Deus dos céus, pedindo orientação, e respondi: se for do agrado do rei, e se o rei me tratar com o seu real favor, eu peço que deixe-me ir ajudar. E o rei concordou que assim o fosse. 3 dias depois, no versículo 11, Lucas, 3 dias depois da minha chegada a Jerusalém, durante a noite, sem que ninguém visse, levei comigo apenas alguns homens, pois eu não havia falado com ninguém a respeito dos planos para Jerusalém que Deus havia colocado em meu coração. Eu ia montado no animal e os outros iam a pé. Saímos à noite pela porta do vale em direção à fonte do dragão e da porta do monturo, para examinar o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as portas queimadas pelo fogo. Depois eu fui até a porta da fonte e o açude do rei, mas o meu animal não podia passar por aquele espaço. Assim eu dei volta ao redor da cidade e segui pelo ribeiro, e ainda de noite, examinando o muro, e entrei de novo pela porta do vale. Neemias 2 me traz também algumas lições. A sexta coisa que eu aprendo com o livro de Neemias, que nós temos que ser autênticos na presença de Deus. Quando Neemias chega ao rei Artaxerxes, acredito eu que Neemias devia ser como eu, vivo rindo. Eu tenho certeza que o dia que eu estiver triste, todo mundo vai perceber. Por quê? Eu dou risada o tempo todo, né? Tem alguns irmãos que perguntam para mim: você não tem problema, não? Problema não pode tirar sua alegria, irmão. Mas Neemias estava abatido. Neemias estava triste. E eu quero compartilhar com você. Ser autêntico na presença de Deus. Humildade, onde há humildade, irmão,
Onde há humildade, há cura. Não se esconda. Seja autêntico. Sabe? Estamos tristes, estamos tristes. Estamos chorando, estamos chorando. Estamos precisando de socorro, estamos precisando de socorro. Estamos precisando de um abraço, estamos precisando de um abraço. A gente vê uma igreja que entra, muitas vezes muda e sai calada. Como se tudo tivesse uma maravilha, mas é como aquele vaso. Que olhando de longe é perfeito, mas por dentro está quebrado, estraçalhado. Mas não tem a humildade de dizer: Senhor, está difícil, está tudo muito complicado. Eu preciso do socorro, eu preciso de ajuda. Humildade, irmão. Humildade na presença do Senhor. Neemias estava abatido com a circunstância, mas ele não tentou se esconder. O que ele estava sentindo era muita tristeza e muita angústia. E isso trouxe favor do rei sobre a vida dele. E vai vir favor de Deus sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Precisamos nos humilhar. Precisamos nos colocar no altar do Senhor. E deixar que Ele nos cure, que Ele nos trate. Reconstrução, amor. Reconstrução dói. Reconstrução demora. Reconstrução é um processo. Nós não vamos chegar no centro da vontade de Deus se nós não formos reconstruídos. Eu levei muitos anos para ser reconstruída e ainda tem uns tijolos que faltam ainda ser colocados. Mas nós temos um processo. E para cada um é um tempo. O meu tempo não é o teu tempo. O teu tempo não é o tempo do Hugo. Não é o tempo da Bruna. Não é o tempo da Rhodes. Não é o tempo do Senhor. Cada um de nós temos um tempo. Mas o Senhor tem cura para cada um de nós, amém? O Senhor tem transformação para cada um de nós. E o Senhor quer reconstruir os nossos muros. O Senhor quer reconstruir as nossas vidas. A sétima coisa que eu aprendo com o segundo capítulo de Neemias, versículo 12. Escolha, irmão, com quem você anda, com quem você compartilha os teus sonhos. Neemias escolheu alguns homens. Ele escolheu alguns homens. Neemias não saiu pegando qualquer pessoa, colocando ao lado dele e compartilhando aquilo que Deus tinha dado para ele. Porque Neemias saiu a reconstruir o muro debaixo da direção do Senhor. Porque ele clamou, ele orou, ele ficou sem comer. Lá no capítulo 1 nós vemos Neemias buscando no Senhor direção. Neemias não saiu andando com qualquer um. Neemias não compartilhou os seus sonhos com qualquer pessoa. O que Deus está querendo dizer para mim e para você nesta manhã: não compartilhe os seus sonhos com qualquer um. Escolha com quem você anda, irmão. A palavra de Deus diz que o joio e o trigo não dá para se diferenciar. Muitas vezes, quando o joio é plantado no meio do trigo, nós temos que esperar o joio crescer. Por quê? Depois de grande, nós vamos conseguir identificar. Tem muitas pessoas que nós andamos que nós não sabemos quem é. Escolha com quem você anda. Ande com alguém melhor que você. Se você não encontrou ninguém para andar com você melhor do que você, ande sozinho. Mas não ande com qualquer pessoa. Não põe qualquer pessoa dentro da sua casa. Não sente na mesa. Sabe quem a gente põe dentro da nossa casa, na nossa mesa? São verdadeiros amigos, irmãos. Cansada de ver crente dizer que
abandonou a fé, abandonou a igreja por causa do irmão. Irmão, nós estamos vivendo dias maus. Sabe o que o diabo está fazendo com a igreja? O diabo está saqueando a igreja. Sabe por quê? Nós, como crentes, como os filhos de Deus, não temos aprendido a lidar com o mundo, com as coisas do mundo. O mundo está roubando vidas. O mundo está roubando a igreja. E o que eu e você como igreja estamos fazendo? Não estou dizendo que é para você não conversar com o ímpio, não é isso não, irmão. Ao contrário, você precisa fazer isso, porque você precisa ganhar ele para Jesus. Mas os seus sonhos, os seus desejos, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai em secreto. Às vezes nós não conseguimos chegar nos lugares que desejamos e os nossos sonhos são interrompidos porque falamos demais. A oitava coisa que eu aprendo com o livro de Neemias, no capítulo 2, do versículo 14 ao 15. Não pare diante de obstáculos. Se necessário, mude de estratégia. Há vários níveis de mudança quando se fala em estratégia. Neemias, quando ele foi circular os muros, ele foi avaliar o terreno em que ele estava entrando. A palavra diz que o animal dele não conseguia passar pelo local. Neemias não desistiu de chegar ao seu destino porque houve o obstáculo. Não. Ele foi de encontro a outros lugares. E ele encontrou um caminho novo, onde podia passar ele e todos que o acompanhavam. Para de fazer as coisas do seu jeito. Não está dando certo. Muda a estratégia. E a estratégia nesta manhã é o Senhor Jesus no centro da tua vida. Irmãos, eu já tenho uma boa idade. Eu já apanhei muito na vida. Mas eu também já ganhei muito na vida. E eu confesso a vocês que o dia que eu coloquei as estratégias de Deus sobre a minha vida, tudo rompeu. As minhas estratégias, as suas estratégias nem sempre são as melhores. Então, se preciso for, mude a forma de você pensar. Mude a forma de você agir. Mude as estratégias. Mudar as estratégias significa transformar, mexer em alguma coisa, analisar outras possibilidades, mudar o que não está dando certo. Então, se não está dando certo, irmão, muda as estratégias. Mas mude as estratégias através da palavra de Deus. Não tem um conselheiro melhor do que o Espírito Santo de Deus. Não existe um melhor conselheiro do que o Senhor. Estou dizendo para você não buscar ajuda no seu pastor, nos seus líderes, não é isso. Nós precisamos de ter sempre alguém junto que a gente possa compartilhar, que a gente possa chorar junto, que a gente possa orar junto. Talvez essas estratégias precisam ser mudadas lá no seu trabalho. Talvez as suas estratégias precisam ser mudadas lá na sua casa, com os teus filhos, com o teu esposo, eu não sei, irmão. Mas se não está dando certo, mude as estratégias. Se você não está conseguindo mudar o teu esposo ou a tua esposa,
Muda a estratégia, irmão. Começa a mudar você. Porque quando você começar a mudar, o outro muda. Não sei se você está vivendo problema com teus filhos. Mas se não está dando certo, irmão, ore a Deus. Pede para Deus mudar as suas estratégias, mudar a tua visão, mudar a forma de encontrar soluções. Mas mude as estratégias. Aonde você não está vencendo, mude a estratégia. Assim como Neemias, já no início de um grande avivamento, né? Um grande avivamento de reconstrução, ele precisou mudar as estratégias. Não importa se você tem 10, 20 anos, 30 anos de igreja, 1 ano de igreja, se preciso for, mude as estratégias. Amém? A palavra está doendo hoje, irmão? Não, né? O Senhor trata de nós, amém? A palavra dele é para o nosso bem, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ser filhos melhor, amém? Eu estou terminando, tá bom? Neemias 4, Lucas. Nós temos ainda mais algumas lições para aprender. O livro de Neemias, ele é rico. Ele é riquíssimo. Neemias capítulo 1, diz que Sambalate ficou furioso quando soube que estávamos sendo reconstruídos os muros. Ficou indignado e dirigiu muitos insultos contra nós. Caçoou de nós e a mesma coisa fizeram os seus amigos e oficiais dos exércitos. O que esse punhado de judeus pobres e fracos pensam que estão fazendo? Caçoava ele. Será que eles pensam que podem reconstruir o muro um dia? Será que ofereceram sacrifícios ao Deus dele? Ah, olhem para essas pedras queimadas que eles estão arrastando dos montes de entulhos e usando novamente. Mas quando Sambalate e Tobias, no versículo 7, Lucas, quando Sambalate e Tobias e os árabes e os amonitas e os homens de Adode ouviram dizer que a obra continuava e que as brechas do muro estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Tramaram, levaram um exército contra Jerusalém para provocar revolta e confusão. No versículo 14, na parte B, diz o seguinte: então, quando examinei a situação, reuni os chefes e os povos e disse: não tenham medo. Lembre-se que o Senhor é grande e glorioso. Lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e filhas, por suas mulheres e por seus lares. Versículo 15. Nossos inimigos descobriram que sabíamos do plano deles e que Deus tinha frustrado esses planos. Então todos voltamos ao nosso trabalho no muro. E eu aprendo algumas lições com o capítulo 4 de Neemias. E a lição que eu aprendo, a 9ª lição que eu aprendo: o diabo não pode te intimidar. Sambalate e Tobias se levantaram de uma forma para desanimar, para intimidar Neemias. Mas Neemias não deu ouvidos. Sabe, as pedras que estavam amontoadas, Sambalate e Tobias não acreditavam que aquelas pedras poderiam ser reutilizadas para a construção do muro. E para que as brechas pudessem ser fechadas, porque lá no Neemias 1 diz que as pedras estavam queimadas. Irmão, não deixe o inimigo te intimidar. Não deixe o inimigo te intimidar dizendo que você não é capaz, que você não pode. Tantos anos que você vive esse problema, não tem mais jeito. A palavra de Deus diz que tem jeito sim. Porque para o nosso Deus tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Então não se intimide.
Josué 1:9 diz que não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar. Irmão, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que nos fortalece. Nós temos um Deus que nos levanta. Então não deixe o inimigo te intimidar. Não deixe o inimigo dizer para você que você não pode. Você pode, em nome de Jesus, irmão. É tempo de levantar. É tempo de recomeçar. Nós tivemos um culto de mulher aqui, meninos. Que a nossa pastora trouxe uma palavra poderosa. É tempo de recomeçar. Recomeçar. Irmão, se preciso for, joga tudo fora. Pega tudo que está dentro, que não serve. Tudo que está dentro que não é do Senhor, tira e joga fora. E recomece tudo. Se necessário, recomece tudo. Mas não se dobre. Não se dobre ao inimigo. Não deixe que ele te intimide. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Amém? A 10ª coisa que eu aprendo com capítulo 4 de Neemias, versículos 2. Não tenha medo. Irmãos, o medo paralisa as coisas. Quando eu tenho medo, eu deixo de agir, eu deixo de fazer. Vocês já viram uma pessoa com medo? A pessoa paralisa. Ela nem respira. Ela perde o fôlego. Ela perde a ação. É isso que o medo faz com a gente. Lute por aquilo que você precisa. Eu não sei qual é o muro que você precisa reconstruir nessa manhã, mas lute por ele. Não tenha medo se as pedras estão queimadas. Se as pedras já foram utilizadas. Neemias não olhou para isso. Neemias pegou as pedras que estavam disponíveis e reconstruiu o muro com o que ele tinha. Eu não sei o que você tem. Eu não sei se a sua fé é grande. Eu não sei se a sua fé é pequena. Mas eu sei que o Deus que você serve é um Deus grande. É um Deus que pode todas as coisas. Amém? Então, irmão, não tenha medo. A 11ª e última lição que eu aprendo com o livro de Neemias, que está no capítulo 4, no versículo 15. Deus frustra o plano do inimigo. Amém? Levanta a mão e diz assim: Deus frustra os planos do inimigo. Amém? Recebe em nome de Jesus. Precisamos seguir, precisamos ir em frente. Juízes 6:14, a palavra diz assim, ó: vai na tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão respondeu: ah, Senhor meu, como me livrareis de Israel? Eis a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: eu estarei com você. Ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ei, o Senhor é contigo, homem, mulher valente. O Senhor é contigo e Ele ferirá o teu inimigo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E ela produz frutos. E que nesta manhã a palavra do Senhor produza frutos na nossa vida. Que os nossos muros sejam reconstruídos debaixo da palavra do Senhor. Deus quer te exaltar, Deus quer te levantar. Para de ficar lamentando, irmão. Pega a tua espada, que é a palavra de Deus. Reaja, faça alguma coisa. Se você não lia a palavra, comece a ler a palavra. Se você não jejua, comece a jejuar.
Se você não orava, comece a orar, irmão, mas se levanta, faça alguma coisa para que essa situação mude. Reconstrua o teu muro. Eu acredito que Neemias, como um simples copeiro, eu acredito que ele não tinha essa sabedoria, essa disposição para uma obra tão grande. Mas ele se dispôs, ele se levantou, ele orou, ele clamou, ele buscou. E Neemias, um simples copeiro do rei, em 52 dias, ele levantou as muralhas de Jerusalém. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade, mas eu descobri nesse estudo que eu estava fazendo, que o ano tem 52 semanas. E é profético o que eu vou falar para você. Irmão, se você não reconstruir a tua muralha em 52 dias, você ainda tem 52 semanas para que a tua vida mude. Ano de Arquileus, ano de Artaxerxes, no ano de 445, a palavra de Deus, ela se refere ao mês de novembro e dezembro. Irmãos, que dia que é hoje? Como? É profético, irmão. Nós estamos no mês de novembro. Hoje inicia o mês de novembro. E nós temos mais um mês à frente, que é o mês de dezembro. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Nós entramos no mês de novembro. Nós vamos entrar no mês de dezembro. E as nossas muralhas vão ser reconstruídas. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Deus dá essa palavra para nós nesse ano. Deus ama a igreja, amém? Deus ama você, Deus ama a mim. Por isso Ele nos deu essa palavra profética. E nós precisamos viver esta palavra profética. Em 52 dias, irmãos, Neemias reconstruiu um muro. Em 52 dias, o Senhor vai reconstruir a nossa história. O Senhor vai reconstruir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Em nome de Jesus. Ele só precisa que nós nos levantemos. Assim como Neemias se levantou. Os seus inimigos vão se levantar. Sanbalat e Tobias se levantou. Mas não paralisou Neemias. Os seus inimigos vão se levantar. Mas você não pode se paralisar. O livro de Neemias, a história de Neemias começou lá no capítulo 1. Começou com a sua família. Porque quem foi procurar Neemias? Quem foi dizer para Neemias que Jerusalém estava destruído? Que os muros tinham sido derribados? E que os inimigos destruíram tudo? Foi o seu irmão. História de Neemias começa na família. Hanani chega para Neemias e diz: olha, irmão, eles destruíram tudo. Neemias, no capítulo 2, no versículo 3, quando ele chega ao rei, ele diz: eu estou triste, eu estou abatido, porque lá onde foi enterrado o meu pai e a minha mãe, destruíram tudo. Neemias trouxe à memória a sua família. Quando Neemias começa a reconstrução dos muros, no capítulo 4, ele diz que naquele tempo, ele, os seus irmãos e os homens de confiança e os guardas não baixavam a guarda. Neemias contava com seus irmãos. Eu estou falando irmãos de sangue, não é irmãos na fé. Esses irmãos que Neemias contava eram seus parentes que moravam em Jerusalém. E mais uma vez Neemias traz a sua família para perto.
Quando Neemias organizou os trabalhadores para se defender contra os seus adversários, ele chamou todos para pelejarem pelas suas próprias famílias. No capítulo 4, no versículo 14, o desejo de salvar as próprias famílias motivou os judeus a trabalharem e viajarem constantemente. Se você parar para pensar, toda essa reconstrução do muro de Jerusalém envolvia famílias. Quando Neemias levantou os homens para a reconstrução, ele levantou governadores. E ele dizia, olha, levante um muro na porta da sua casa, proteja sua família. E ele foi dando estratégias ao povo, e o povo foi levantando os seus muros, guardando a sua família, protegendo os seus. Em todo o tempo, Neemias teve um foco na construção do seu muro. O muro de Jerusalém, na visão de Neemias, foi: eu preciso socorrer os meus. Eu preciso socorrer os meus irmãos judeus. Eu preciso socorrer a minha família, porque ainda existem muitos parentes meus que moram naquela província. E foi isso que Neemias fez. Nós vivemos hoje ataques espirituais. O nosso adversário o tempo todo. A palavra de Deus diz que o inimigo anda ao derredor procurando aquele a quem possa tragar. Nós temos o tempo todo, nós somos ameaçados. E os nossos ataques, irmãos, são espirituais. Nossos ataques não são ataques físicos, porque se fossem físicos estava fácil de resolver. Eu fui muito bagunçada quando eu era nova. Quando eu era criança, os meus ataques eu resolvia na pancada. Acredito que muito de vocês também, né? Aí a gente cresce, se converte. E aí a gente descobre que não se resolve assim as coisas, né? E os nossos inimigos mudam. Nossos inimigos já não são mais os nossos coleguinhas, que a gente pode bater, que a gente pode brigar. A gente percebe que os nossos inimigos mudaram. Os nossos inimigos nós não vemos. Eles não se materializam. Mas nós sentimos. Porque os ataques vêm. As ameaças hoje são ataques espirituais constantes. Ele nos bombardeia. Eles bombardeiam a nossa família com tentação, com perdição. E, irmão, valorize a tua família, ore pela tua família. Sabe, de repente a tua família não é a melhor. Família é difícil, mas é sua família. É o que Deus deu para você cuidar. Então valorize, sabe? Se junte com ela. Ore com ela. Reconstrua os muros da família. Reconstrua os laços com seus irmãos, com seus tios, com seus primos, com seu esposo, com a sua esposa. Reconstrua as emoções. Reconstrua o respeito. Reconstrua a confiança. Reconstrua. Assim como Neemias reconstruiu os muros, o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa manhã: eu te dei o que eu tinha de mais precioso. Eu te dei o meu maior projeto. O meu maior projeto para o ser humano foi a família. Reconstrua. Cuide dela. Amém, irmãos? Eu não sei o que vocês esperavam de Neemias hoje. Mas o que eu sei é que o Senhor precisa que eu e você nos levantemos para mudar a história da nossa família, a história da nossa casa. Precisamos olhar para aquilo de mais precioso que Deus nos deu. Irmão, se você não der conta, busque ajuda. Busque ajuda no altar do Senhor. Busque ajuda com o teu pastor. Busque ajuda com os seus líderes.
Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa, porque o Senhor vai te cobrar. Naquele grande dia, um dia temível, né? O Senhor vai te cobrar. Foi o que Ele te deu. Então cuide do que Ele te deu. Eu não estou querendo mexer com a sua emoção, eu estou querendo mexer com a sua razão hoje. Porque palavra de emoção não leva a nada. Hoje eu quero mexer com a sua razão. Porque a tua verdade não acontece aqui. A tua verdade acontece quando você está dentro da sua casa. Levante com a sua família uma muralha de oração, uma muralha de jejum. Neemias, no capítulo 6:15, ele diz assim, finalmente o muro foi terminado no 25º dia. Exatamente 52 dias depois que começamos, no mês de novembro e dezembro, ano 25º dia de Eliú. Novembro e dezembro. Nós temos o mês de novembro e dezembro, irmãos, para reconstruirmos. Quando todos os nossos inimigos e as nações vizinhas ouviram essa notícia, ficaram com medo e humilhados e reconheceram que a obra tinha sido feita com o auxílio do nosso Deus. Zacarias 5, assim, não é por força nem por violência que vocês vencerão. Será pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Não é por força e nem por violência, é pela palavra. Ageu 2:8-9 diz o seguinte: a glória desta casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos: neste lugar darei paz, assim diz o Senhor. Irmãos, não vai ser pela força que você vai resolver os seus problemas. Coloque nas mãos do Senhor. Se fosse pelas nossas forças, nós já teríamos resolvido. E a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas é pela palavra. Deixa a palavra entrar dentro de você, irmão. Deixa a palavra fazer efeito dentro de você. As mulheres vão entender o que eu estou falando. Quando você vai fazer um bolo, um pão, você pega um fermento que não presta, um fermento que venceu. Adianta ficar amassando a massa, irmã? Bruna, você que mexe com bola, adianta ficar mexendo a massa? Não adianta. A massa não vai crescer. O bolo não vai acontecer. Não é por força, não é por violência, mas é pelo poder da palavra de Deus. Amém?